Eu queria saber aí como é que está a sua opinião. Já melhorou? Você já está pelo menos mais interessado em conhecer a homeopatia e poder, quem sabe, testar na próxima oportunidade, no próximo momento que você estiver pensando em um medicamento? É um desafio, tá? Fica mesmo essa provocação aí para você que não acredita na homeopatia. Para aquela pergunta, você já usou? Como é que é? Confia? Eu já usei muito para os meus filhos. Eu tenho uma irmã que os filhos dela pequenos, ela só usava homeopatia, mas não tinha nem... Às vezes me dava agonia, né? Porque por causa dessa história da quantidade de bolinhas. do imediatismo da E hoje gente. eles devem ser uns né? adultos bem saudáveis, né? São, os dois são realmente muito Olha aí, que saudáveis, bacana. graças a Deus. Os meus filhos também são saudáveis. Tá bom? Evidências clínicas da homeopatia no ar, ao vivo. É isso aí. Então, olha só, qual é essa história? Homeopatia e fitoterapia é a mesma coisa? Quais são as diferenças? Não é a mesma coisa. Até porque utiliza o princípio terapêutico, né? É o princípio do contrário na fitoterapia. Na homeopatia, já usa o princípio da semelhança. Então, a fitoterapia a gente vai utilizar mais ou menos como a gente utiliza a alopatia. Vai dar um remédio para melhorar, né, a diurese, né, para melhorar a circulação. Então, o princípio é bem parecido com o princípio da alopático. Só que fala que é natural. Aí, quando fala que é natural, a homeopatia também é natural. Né? Então, vem a questão de ser, né, uma cumplicidade entre a homeopatia e fitoterapia, porque utiliza substâncias naturais. Mas a homeopatia, no caso da fitoterapia, utiliza plantas. Na homeopatia, os nossos medicamentos são de origem tanto as plantas, quanto de origem mineral, quanto de origem animal. Então, primeiro que a gente não usa somente as plantas, como a questão dos fitoterápicos. E a questão também da preparação dos medicamentos e também da questão do princípio, de como agir. Né? Os medicamentos homeopáticos são medicamentos para modular a nossa reação, como a gente falou anteriormente. É uma preparação específica. Exatamente. E o pessoal confunde muito porque quase que 80% do arsenal homeopático ele vem dos vegetais. Então, eles acabam por ser confundidos com homeopatia. Mas para ser homeopatia, como a gente estava dizendo, a solução tem que ser diluída e agitada. Essa é a grande diferença realmente entre o medicamento alopático e o homeopático. E essa diluição ela pode ter proporções diferentes. Então, sempre do lado do nome do medicamento vai vir um número e uma sigla. Então, do lado do medicamento alopático vem vitamina C, 500 miligramas. Todo mundo conhece miligrama. Do lado no rótulo do medicamento homeopático vem beladona 30 CH. 30 CH são 30 vezes. Eu diluí. Quem é a minha ponto de partida que tem que entrar em contato com o solvente? A tintura mãe de beladona, que é uma plantinha. Quantas vezes eu vou agitar? 30 vezes. E eu vou diluir numa proporção específica, que é a centesimal hahnemanniana, que é a CH. E a maioria dos fitoterápicos também vão ser em mililitros ou comprimidos. Né? Exatamente. Enquanto isso que o medicamento homeopático sempre vai ter essa diluição e essa sucção que é a dinamização. Gente, essa história de que tratamento homeopático é lento. De longo prazo, é lento, é assim mesmo? Todo tratamento homeopático, ele é de longo prazo, é lento? Não. Não é isso, né? Não é verdade. O medicamento homeopático, por modular a nossa reação, e isso é real, né? Cada um reage de um jeito. Reage organicamente, fisicamente, mentalmente, psiquicamente, comportamentalmente. Então, a gente fala que, eu costumo brincar o seguinte, na hora que se pisar no meu pé, da Carla, né? E aí, cada um vai reagir de um jeito. De repente, vai pegar bem naquele machucado, né? Vai ser terrível. Então, essa questão do medicamento ser rápido ou ser lento, por ser a lei da semelhança, vai depender muito do modo reacional de cada um. A homeopatia pode ser extremamente rápida. Às vezes, uma dose única, a gente consegue resolver uma amidalite. Né, que é um quadro que às vezes assusta. Uma dose única a gente consegue tirar de uma crise de asma. Isso por quê? Porque depende do modo reacional de cada paciente. O tratamento homeopático sempre vai ser um tratamento individualizado.
Por isso, a escolha do medicamento é fundamental. Não é como a alopatia. Está com dor de cabeça e dá um analgésico, né? Na homeopatia, a sua dor de cabeça pode ser de beladona, pode ser de geossêmio, pode ser de acônito. Por quê? Depende como dói a sua cabeça, conforme você sente. E como você sente, na verdade, é uma reação. Então, o medicamento sempre vai ser direcionado para o paciente e como ele está expressando os seus sintomas naquele momento. Também há quanto tempo, mais ou menos, ele está exposto àquele problema. Né? De um tratamento mais agudo ou tratamento crônico. Eu adoro tratar agudo. Agudo é muito mais rápido. Toma um remédio e melhora rápido, né? Agora, uma pessoa que tem uma coisa crônica também não vai melhorar no piscar de olhos. Então, tanto na parte médica quanto na parte veterinária, acredito que seja da mesma. Com certeza, igualzinho. Essa coisa da associação a uma coisa mais vagarosa é tão forte, né? Que já fica ditado popular quando a gente quer dizer alguma coisa. Ah, não, tipo tratamento homeopático. Doses homeopáticas. Né? Mas essa analogia... Já carrega uma que vai levar tempo, né? Essa analogia tem a ver com a ultradiluição, com o fato de você ter poucas substâncias ativas e não com a resposta do organismo em si. Isso é diferente, né? Eu tenho uma curiosidade, porque tem se falado muito na questão do leite, o quanto o leite ele transmite, já vem transmitindo doenças, etc. Alergias. Né, pessoas, alergias, etc. Somos os únicos mamíferos, né, que continuamos mamando em outra espécie. E tal. E leite de outra espécie, né? E um dos fatores que tem sido colocado é muito até pelo processo de retirada do leite, que inflama os mamilos das vacas, né? E aí o pessoal usa antibióticos, etc. Esse antibiótico passa para o leite, chega até a gente. Não é só tratamento de mastite com homeopatia. Tem uns trabalhos tão lindos, né? Fantásticos, trabalhos muito bonitos. Não é só o leite. Assim, o ovo também é uma preocupação, a carne, a questão dos hormônios também é uma preocupação Frango, grande. né? O Francisco até falou um pouco antes sobre a questão do boi orgânico e tal, que é um trabalho realmente demorado. Isso daí é uma realidade, realmente. Muitos medicamentos, tá? Vacinas, hormônios, antibióticos, que são dados ao animal, por seja lá o que for, tá? Realmente tem a possibilidade de ser transmitidos para nós. Tá? Então, a homeopatia é uma grande arma que nós temos em cima disso, tá? De metabolismo rápido, de uma ação rápida, tá? E que minimiza o uso desses outros. O gado que se trata com homeopatia... Até o tratamento da terra, né? É verdade. Uma coisa que foi comentado antes, você falou a questão do efeito colateral. Às vezes você vê na bula, isso aqui é efeito tal, mas é esperado isso, isso e isso. Então não é um efeito colateral, é um efeito esperado. Né? Então a homeopatia consegue realmente tirar esses outros efeitos que não são desejados, tá? Inclusive com relação a todos esses produtos, né? Que a gente ingere diariamente. Né? Perfeito. Que a gente não sente. Todo mundo, qualquer pessoa de qualquer idade pode usar a homeopatia. Sim. E também, que doenças podem ser tratadas? Do recém-nascido ao idoso, né? O médico homeopata, como médico veterinário homeopata, nós somos generalistas, né? Porque a gente trata desde dias, né, e até a terceira idade, de uma maneira bastante útil e eficaz. A gente vê, né, na clínica diária, né, um apelo, né? A homeopatia é bom para criança, né? Para criança. Porque o adulto não tem tempo, né, que é o resultado para ontem, né, e não respeita a sua própria natureza. O Hipócrates, né, que eu falei que é o pai da medicina, ele falava uma coisa muito sábia, né? O primeiro dos médicos é a natureza, depois vem o homem, né? e regido por ele. Né? Então a gente tem que respeitar a natureza da pessoa e a pessoa precisa se respeitar. Numa consulta homeopática, né, o paciente que tem a oportunidade de se tratar com o médico homeopata, com o médico veterinário homeopata, ele vai aprender muito, porque vai aprender a se observar, porque quem se cura é o doente, né? Depois vem a gente. Então, a gente só é um instrumento de esclarecimento, de diagnóstico, de orientação. E isso cabe da criança, do recém-nascido, que vai ter as suas cólicas, que vão ser derivadas por inúmeras razões que precisam ser evidenciadas. E o tratamento homeopático vai ser um tratamento coadjuvante ou tratamento principal,
ou em conjunto até mesmo com a alopatia, que é outro preconceito que as pessoas têm, ou toma alopatia ou toma homeopatia. Pois que é isso, gente? Uhum. Né? A homeopatia é mais um recurso terapêutico para ser utilizado por todos os médicos, dentistas agora, né, os cirurgiões dentistas, e com o médico veterinário, porque é um recurso terapêutico extremamente interessante, como é a cirurgia e como é um quimioterápico, ou como é um antibiótico, ou como é uma radioterapia, e que os tratamentos muitas das vezes podem ser complementares e benéficos em conjunto até para esse paciente que necessita. E hoje em dia tem até uma grande possibilidade que a medicina está usando muito, é você tratar a criança até mesmo intraútero. Você tem uma história familiar do lado materno, do lado paterno, então já sabe tendências de doenças, de diabetes, de problema respiratório em família, você já pode começar a tratar, e principalmente através da mãe, problemas alérgicos, o próprio feto, para quando nascer, minimizar bastante, né? Essa é uma das grandes vantagens, porque como a homeopatia não tem efeito adverso... Na veterinária também, né? Que tem os grupos, né? Os grupos de animais que têm certas tendências patológicas. Né? Gente, e que doenças podem ser tratadas pela homeopatia? Qualquer tipo de doença? Como é que é isso? Quando acontece a indicação de um medicamento homeopático? Esse ponto é muito bom, né? Você usou a palavra muito bom. Uma coisa é tratar, outra coisa é curar, né? Curar é uma palavra bastante forte no meio da saúde, né? Você conseguir curar alguém, né, é uma coisa, ou você promover a cura da pessoa é uma coisa bem mais audaciosa, né? E como falou tratar, a homeopatia pode tratar qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de patologia, nessa ordem, né? Então, nós tratamos as doenças por meio do paciente, que é uma grande diferenciação entre a homeopatia e a alopatia. Na alopatia você foca mais a doença, foca mais o sintoma. Ela é uma terapêutica mais sintomática e mais para as doenças, para as patologias. Consequentemente, você trata o doente. E você trata o doente através das doenças. E a outra forma, a outra via de tratamento é você tratar o doente e, consequentemente, trata as patologias. Existem patologias que têm o maior sucesso de resultado terapêutico com a homeopatia, como é o caso das alergias, a gingivofaringite de repetição, mas também podemos tratar patologias mais graves, né, como é o câncer, como o tratamento coadjuvante. Recentemente, né, nós estávamos falando agora há pouco a questão da tuberculose. Né, que tem um trabalho bonito que tem na Índia em relação ao tratamento da homeopatia com tuberculose, que seria uma coisa como a homeopatia vai tratar a tuberculose, né? Então, a homeopatia tem uma série de recursos e vem se modernizando através das pesquisas e através das investigações, até de patologias que a gente acha que não teria resultado com a homeopatia. E não só físico, também a saúde mental também é importante, né? E então, das ites ao câncer, a gente pode atuar em tudo, na verdade, Há indicação de remédios homeopáticos para questões de saúde mental? Com certeza. Mental, no caso da veterinária, é comportamental, que eu falei antes. Não, mas para doenças mentais também, né? Doutor Francisco, e eu queria só fazer um complemento aí, porque o senhor estava colocando, né? Realmente há uma diferença entre cura e o tratamento. A gente sabe, por exemplo, que tem muitas doenças que elas não têm cura, nem o tipo de medicina ainda, né? E o que é mais importante é que a gente tenha preocupação com o tratamento, para que se ganhe qualidade de vida. Você pode ter sobrevida, ganhar sobrevida. Conviver com a sua doença de uma maneira saudável e não de uma maneira patológica. Como a gente vê parentes nossos, né? E que tem uma doença, às vezes, crônica, que é incurável, e com posturas totalmente diferentes um dos outros. Um está aquele mergulhado na sua doença e que vai acelerar o processo de doença. Uma realidade é o seguinte, todos nós, né, envelhecemos, adoecemos e morremos. Nós, profissionais da saúde, temos que dever, né? Como dever mesmo, profissional. Envelhecer mais rápido, mais longe, adoecer
mas lá com os 120 morreu aos 150, né? Com qualidade de vida, né? Vamos mudar a ordem desse negócio, porque tipo assim, envelhecer, adoecer e morrer. Quem que disse que velho tem que ficar doente? Mas envelhecer? Envelhecer é normal, é não necessariamente. É um envelhecimento saudável, né? Eu só quero provocar. Ainda bem que estamos não envelhecendo, necessariamente doente. Os jovens você não ficam precisa doentes. envelhecer e adoecer. Se cuidarem enquanto são jovens, vão ter uma velhice muito mais saudável. Por isso que eu fiquei brincando, né? Com os seus sobrinhos, né? Tem bastante saúde, né? Porque aqueles que se tratam com homeopatia, e foi uma surpresa desde a minha época de estudante, eu tive a oportunidade de ter homeopatia durante o meu curso de medicina, né? Na qual hoje eu dou aula lá, e a medicina, lá a homeopatia é uma disciplina obrigatória no curso da medicina lá da Unirio. E por quê? Sempre me surpreendeu as pessoas idosas que se tratam com homeopatia também, né? O grau de lucidez dessas pessoas, o grau de integridade e de interrelacionamento dessas pessoas, como elas são pessoas idosas, saudáveis. Eu diria que, de repente, optar pelo tratamento homeopático já é um sinal de lucidez, talvez. Gostei. Muito bom. Eu acho que é por aí. Tá bom? Por aí. Eu preciso ir para o nosso último intervalo e a gente volta já para as nossas considerações finais, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais, mais.